Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui vêm para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida e experiência profissional, por que não? E olha a prosa que estamos trazendo hoje aqui, transformando o varejo, inteligência artificial para aumentar vendas e reduzir perdas. Com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial revoluciona o varejo, impulsionando vendas e minimizando perdas. Ao analisar dados, compreende-se o comportamento do consumidor, personalizando ofertas e otimizando inventários. A inteligência artificial também detecta fraudes e desperdícios, reduzindo perdas. Na perspectiva alimentícia, a inteligência artificial promete transformar a comercialização de frutas, legumes e verduras, o conhecido FLV. Melhora a gestão de estoques, garantindo a oferta de produtos frescos e reduzindo perdas. Prevence demandas com precisão, otimizando compras e distribuição. Assim, a inteligência artificial não só impulsiona o varejo, mas também a cadeia de alimentos, beneficiando varejistas e consumidores com uma operação eficiente e produtos de qualidade. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer mais inspiração à sua jornada. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo sobre esse tema fantástico a minha amiga Eliane Souza Nascimento. Olha só que fantástico, bacana demais trazer aqui para prosear comigo a Eliane. Eliane, seja muito bem-vinda à Prosa com Bertalha. Olá, professor, é um prazer e uma honra estar aqui também compartilhando um pouco do meu aprendizado com vocês. Eliane, legal demais essa nossa prosa aqui, vai ser bacana demais, até porque a gente se conheceu lá na Logística do Futuro, né? Isso, Do nosso querido Marco Guapo, e nós estávamos ali com o Martão, com o Califane, grandes amigos nossos, isso, né? grandes nomes da logística e supply chain mesmo. Bacana, maravilha. E quem é a Eliane? Vamos lá, Eliane osasquense, administradora com formação e especialização nas áreas de logística e supply chain. Estou atuando há mais de 18 anos na área de varejo, varejo têxtil, agora varejo alimentar. Hoje estou na cadeira de diretora de supply chain do Grupo Saint-Marché, que é uma rede de supermercados aqui de São Paulo. Filhas de pais cearenses que vieram para São Paulo aí para melhorar a qualidade de vida. Então, admiro demais seu trabalho, justamente por isso, porque eu acredito genuinamente no poder da educação como fator para a mobilidade social. Então, acho incrível estar aqui hoje e poder dividir um pouco do que eu recebi do mundo com vocês. Bacana, gratidão enorme, Eliane, pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha. E já vamos pedir para o pessoal aí, né, o nosso lembretinho, que é curtir, se inscrever no canal. Aliás, botar um joinha para Eliane, que veio aqui contribuir conosco de forma voluntária, e pedir para o pessoal, não se esqueça de acionar o sininho de notificação, porque tem muita prosa que nós colocamos, e se você não aciona, você não vai ficar sabendo das prosas que nós colocamos lá. E nos ajude a compartilhar. Porque as prosas são fantásticas, muito conhecimento, é o que a Eliane falou, ou seja, ela é uma impulsionadora também da educação. Eliane, eu gostaria de que você contextualizasse esse nosso tema. Qual a relevância desse tema na sua visão? Por que que você trouxe esse tema e quais são os desafios do seu supply chain, Eliane? Vamos lá. Eu entendi que, embora a gente esteja mudando um pouco o patamar de aplicação de inteligência artificial, de fator estratégico para requisito básico nas empresas, ainda existe bastante curiosidade e dúvida sobre a aplicação real. Eu mesmo tive muitas dúvidas quando eu comecei a veredar por esse caminho de aplicação dentro do meu segmento, né? E quando a gente fala de produtos altamente perecíveis, existe uma complexidade grande própria da cadeia, né? Então, dentro desses produtos de frutas, verduras e legumes, tem toda uma questão
de previsibilidade que é complexa, uma questão de logística mesmo desses produtos, armazenagem, movimentação. Tem uma questão social, que a gente sabe, por dados que a gente recebe da ONU, que provavelmente 1/3 do que é produzido de alimento no mundo é desperdiçado, e boa parte disso acontece na cadeia de abastecimento. Então, tem uma responsabilidade nossa, de gestores da área de logística e supply chain, usar cada vez mais ferramentas de tecnologia para mudar esse cenário. Então, eu entendo que a aplicação desse tipo de tecnologia dentro do varejo alimentar, com produtos altamente perecíveis, pode trazer um impacto social, sem dúvida, mas também um impacto financeiro, né? A partir do momento que você abastece melhor, você atende melhor seu cliente, você aumenta as suas vendas, você reduz perdas, você desmobiliza a caixa. Então, só vejo vantagens, né? Então, se a gente conseguir usar isso de uma forma eficiente, os ganhos são enormes. Então, quis compartilhar um pouco com vocês aqui do que eu venho fazendo, e quem sabe também ouvir novas ideias aí de quem me ouvir, tiver algumas sugestões de como que a gente pode atuar aqui também e avançar ainda mais. Fantástico, Eliane, bacana demais esse ponto aí que você trouxe. Eu acho que ele é extremamente conveniente para compartilhar com a nossa comunidade de supply chain, a comunidade de negócios aqui. E eu gostaria já de trazer a nossa conversa para o lado prático, Eliane. Olhando a perspectiva da inteligência artificial, a gente sabe que tem muita gente falando sobre inteligência, inclusive aqui no nosso canal, Sim. nós estamos falando sobre isso, que eu acho que é um assunto que deve ser tratado com bastante carinho, bastante cuidado, e trazer o conhecimento. Como é que a inteligência artificial está, na sua visão, Helena, revolucionando o varejo, e quais são os principais benefícios dessa transformação? Alguns deles você acabou de mencionar, mas tem alguma solução existente, principalmente para a sua área? Tem alguma implementação? Como é que você enxerga isso? Então, de uma maneira geral, a gente já tem, como o senhor disse, várias frentes tratando de aplicação de inteligência artificial em vários segmentos, e no varejo, inclusive. Então, quando você olha fora do Brasil, você tem a Amazon, você tem o Walmart, você tem várias empresas que estão extremamente avançadas na aplicação dessas tecnologias, com equipamentos, com softwares, com uma série de coisas que visam otimizar a eficiência. Então, desde assistentes virtuais, recomendação de compra, prateleira inteligente, os programas de CRM, que são os programas de relacionamento com o cliente, otimizações de preço, estrutura de preço dinâmicas, né, de acordo com a demanda, o preço vai variar, protegendo margem, ou favorecendo aquele cliente especificamente. Então, aplicação, você tem em diversas áreas, e aí, realmente, um volume alto de projetos acontecendo no mundo todo, e dentro do Brasil também. Eu já trabalho há 2 anos com algumas frentes, sempre dentro da área de abastecimento, muito voltado para forecasting, para previsão da demanda, e nesse momento a gente está trabalhando com um projeto específico para frutas, verduras e legumes, com uma food tech que a gente fez parceria, a Aravita, uma empresa, uma startup que surgiu com esse objetivo, com esse propósito, e aí eu achei muito interessante você aliar propósito com questões, de fato, econômicas da empresa. Então, acho que deu um match legal, e a gente começou a desenvolver esse projeto para melhorar o processo de abastecimento das nossas lojas para esse tipo de produto. Então, existe um modelo hoje de abastecimento estatístico, como a maior parte das empresas foi evoluindo ao longo dos anos, né, para recomendação de compra. E esse modelo estatístico, ele tinha uma série de questões aí que ele não cobria, tanto questões de previsão mesmo, de fato, quanto questões de gestão de estoque, inventário de loja, que a gente tem uma questão no varejo grande de acuracidade de estoque, principalmente pela dinâmica do varejo, né, você tem movimentos grandes de produto entrando, saindo, sendo transformados dentro de loja. Então, a rastreabilidade do estoque, ela é complexa, mesmo você tendo um ERP, muitas vezes, quando você faz um inventário, você descobre que a curacidade não era exatamente aquela, e aí você vai fazer um pedido e fez um pedido sobre um estoque errado, né, e isso gera uma série de problemas depois. Então, a gente está evoluindo nesse momento para criar uma ferramenta que ela é um copiloto, que esse é um dos grandes
insights também que a gente teve aqui, de uma coisa que eu acredito muito, na inteligência artificial como um parceiro de tomada de decisão dentro das empresas. Então, não é uma substituição total da atividade, mas é uma ferramenta que vai te dar mais elementos, que vai fazer uma avaliação maior, de um volume maior de dados, de trazer dados externos. Então, que coisas que podem impactar na demanda desse tipo de produto. Então, por exemplo, variação de preço, promoções, chuva, mudança de tempo, a sazonalidade de período, né, normal do varejo, então Natal, Páscoa, Dia das Mães, o que se consome mais ou menos, datas próximas a feriados, por exemplo. Então, dados externos, dados internos de qualidade do produto. Então, por exemplo, quando a gente está falando de frutas, verduras e legumes, se você tem uma fruta que está com calibre menor, com tamanho menor, a demanda pode ser menor porque o cliente vê isso como uma qualidade inferior. Então, às vezes, ele não quer, pelo mesmo preço, comprar aquela fruta. Então, a demanda vai cair. Então, a gente tem esse dado hoje, por exemplo, de qualidade, mas a gente não incorpora ele nos modelos de previsão. Então, a ideia é a gente migrar para essa ferramenta com essa capacidade grande de análise de tendências para gerar uma recomendação mais assertiva. Gostei, bacana, muito legal essa perspectiva que você trouxe para a prosa com Bertalha, até porque você comenta aí alguns métodos, algumas utilizações de algoritmos que, de certa maneira, acabam fazendo aí análise de padrão de compra ou padrões de compras, qual é o comportamento do consumidor em relação a isso, e tem uma segmentação de mercado, até porque você acaba falando, inclusive, de qualidade de produtos. Aí a pergunta que eu teria para você, basicamente, Eliana, é a seguinte: de que maneira que, quando a gente personaliza as ofertas, né, eu sou eu gosto muito de comprar fruta, né, eu gosto muito de Legal. ir ao supermercado, olhar isso cuidadosamente, né? Então é o limão, é a laranja, algumas frutas diferenciadas que eventualmente são trazidas até o supermercado. De que maneira essa personalização de ofertas por meio da inteligência artificial, Eliana, pode realmente influenciar o comportamento de compra do consumidor? Um pouco você já falou, mas eu acho que dá para explorar um pouquinho mais. Quando a gente está falando já para o uso quando a gente fala de CRM, né, que é essa relação com o cliente, já existe uma expectativa de mercado de que, isso acho que é da Salesforce, se eu não me engano, que em torno de 70% a 80% dos clientes já esperam uma personalização nas recomendações para ele. Já basta a gente pensar que quando a gente abre o Netflix, cada um vai ter uma interface diferente de entrada. Né? Ninguém quer ver, por exemplo, eu não quero ver filme de terror se eu não assisto filme de terror na minha entrada, eu quero que apareça as comédias, as coisas que eu costumo assistir. Então, o cliente não quer mais ter a responsabilidade ou o trabalho de avaliar um grande número de opções, né? A gente tem aquela questão de paradoxo da escolha, né? Então, quanto mais assertivo você for para recomendar para o seu cliente, mais rápido, mais fidelizado ele se sente, mais personalizado fica o atendimento, e ele cria essa conexão de, puxa, eu vou ao Marché porque ele sabe o que eu quero, o que eu gosto mais, o tipo de coisa. Então, é muito comum você direcionar, por exemplo, ofertas, tabloides, a descontos em aplicativos para aquele cliente específico, né? Então, o que o Bertaglia gosta? Então, ele gosta de frutas da safra. Então, ele recebeu um e-mail com quais são as frutas daquela safra, daquela estação, pode impulsionar. Ou, por exemplo, ele não consome determinadas frutas, verduras e legumes no Marché, por exemplo, e a gente quer entender o porquê. A gente dá um voucher de desconto. Como eu sei o histórico de compra daquele cliente, eu consigo falar o seguinte: olha, esses produtos estão em oferta hoje para você, Bertaglia, 10% de desconto se você consumir folhagens no Marché orgânicas que você nunca consumiu. Então, de uma certa forma, eu crio um hábito novo para o cliente, para ele experimentar novas coisas. Eu posso direcionar para qual categoria que eu quero que ele consuma, para criar, de repente, um novo hábito. Se ele comprava em outra loja, em outra rede, ele passa a comprar com a gente. Eu queimo menos margem, porque em vez de eu dar desconto para toda a minha base de clientes, eu direciono aquele desconto assertivo para aquele cliente específico,
que eu quero que ele passe a comprar conosco. Então, a vantagem de personalização ela é enorme, tanto para o cliente, que se sente melhor atendido, que se sente, recebe um volume menor de impactos, né? Ele recebe realmente somente aquilo que ele realmente entende, como que bate com os valores dele, por conta de todas as interações que ele teve com a marca, seja na loja física, seja no canal virtual, seja nas redes sociais, quando a gente está falando de processamento de linguagem natural, que você também pode usar ferramentas para olhar tendências, TikTok, Instagram, LinkedIn, e avaliar o que esse cliente está consumindo, e seja de informação também, o que ele tem compartilhado. Então, você tem muita informação do cliente, você pode usar isso de uma forma muito assertiva e que vai trazer tanto resultado para o cliente quanto para a empresa. Fantástico, maravilha. Eu queria fazer uma puxadinha aí para um lado, porque nós falamos do começo da cadeia, da demanda do consumidor, né? Em que isso afeta no uso da inteligência artificial, Eliane, o seu nível de estoque? Como é que é o reflexo disso? Então, nesse projeto exatamente da Avita, a gente está trabalhando com 3 algoritmos, tá? Um é o de forecasting, realmente, para eu saber qual é, que é a previsão da demanda, mais a recomendação de compra, e a gente está trabalhando com um para fazer uma previsão de estoque. Eu vou deixar de usar o estoque do ERP, que pode estar negativo, que pode estar com divergência, que pode estar faltando alguma transformação da uva que foi usada na torta da loja, ou da farinha que foi usada dentro da padaria, ou qualquer outro produto que foi consumido e que, de repente, a loja, por uma questão operacional mesmo, de rotina, não conseguiu dar baixa. E aí, o nosso entendimento é que esse modelo, ele consegue pegar tudo que eu tive de entrada, mais o meu volume médio de perda dessa mercadoria, seja por qualidade, ou seja por algum problema de loja, e de fato qual que é o estoque que eu deveria ter daquele produto, e não o que está constando no sistema. O nosso entendimento é que isso vai gerar uma base mais assertiva. E a partir daí, obviamente, que você investe menos em estoque. Então, você desmobiliza investimento em estoque em produtos de menor giro, ou de produtos que você iria mandar em excesso, e você investe realmente naqueles produtos que vão ter giro, ou que o cliente está demandando naquele momento. Então, sem dúvida, o impacto financeiro, ele é gigantesco. Né? Então, além da questão de perda e quebra, que eu nem estou entrando no mérito aqui, que é o jogar o produto propriamente dito fora, né? Então, quando você realmente não consegue ter uma ideia correta de quanto deveria ser comprado do produto. Se você compra menos, vai faltar. Se você compra muito mais, quando a gente fala ainda de produto perecível, altamente perecível, ele vai se perder. Por mais que você faça uma parte em doação, como é o caso que a gente faz aqui no Marché, de fato, existe uma parte que não é recuperável, que você realmente acaba jogando fora. Fantástico, que maravilha, muito legal. Eliane, vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma água, um café, chamar a dona Curuzinha aí e nós já voltamos em seguida, pode ser? Combinadíssimo. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Eliana. Eliana que está trazendo uma contribuição maravilhosa para a Prosa Converter e a comunidade que quer aprender um pouquinho mais sobre tecnologia, estoque, varejo, comportamento do consumidor, demanda, muita coisa nós estamos falando aqui. Eliane, como que a inteligência artificial evita desperdícios no varejo e quais são os benefícios disso para os varejistas? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas dá para explorar mais. Sim, na verdade, assim, acho que o ponto principal aqui é como você faz uma previsão melhor de demanda e faz a compra correta, tá? Isso na aplicação para esse tipo de pedaço da cadeia, né? Mas você pode ter o uso dela em ferramentas de análise, em ferramentas dentro da loja ou dentro da área de abastecimento, por exemplo, para melhorar os algoritmos, os parâmetros de loja automaticamente, para reconhecer por exemplo, dentro da loja, a partir de novo daquelas de imagens, você entender se o produto pode estar numa posição dentro da loja que está prejudicando a qualidade dele. Então, dá um exemplo. Se você tiver uma batata que fica embaixo da lâmpada, por exemplo, de uma loja, ela vai
vai estragar mais cedo, né? Ela fica verde mais cedo. Isso é um estudo que a gente tem aqui, que a gente percebeu. Então, se você tem ferramentas com inteligência artificial que fazem análise de qualidade, por exemplo, ela consegue identificar e pontuar para você quais são os possíveis pontos em que você pode ter perda de mercadoria. E aí também você tem uma série de outras questões, de inventário de loja, por exemplo, produtos que estão há bastante tempo sem venda, abaixo do que é o normal daquele produto ser vendido, produtos que estão com uma quebra superior ou inferior, o que pode estar acontecendo com ele. Então, de novo, a gente entra naquele ponto de como que a tecnologia pode ser um auxiliar, um copiloto, um parceiro dentro da loja. Acho que dentro do que a gente faz, até dentro do projeto que a gente tem hoje com a Aravita, a gente está migrando de um modelo em que o funcionário fica na loja, sentado, fazendo os pedidos de frutas, verduras, legumes, para um tablet em que ele circula na loja, ele visualiza as bancas, então ele consegue fazer interações, então a ferramenta, não é que a gente vai colocar uma recomendação de compra e ele vai ter que colocar a goela abaixo sem colocar nenhuma participação. Muito pelo contrário, eu acredito muito na participação, nesse refino humano dentro do processo. Então, ele consegue ir lá tirar uma foto, por exemplo, e falar assim, a ferramenta está recomendando, mas eu tenho um produto aqui, ou a ferramenta está recomendando isso, mas eu preciso de mais, porque a minha vasca, que a gente chama, que é a prateleira onde fica a fruta, ela precisa de mais desses produtos, porque eu tenho uma exposição maior. Além disso, dentro dessa ferramenta, a gente está colocando, dentro desse modelo de processamento de linguagem natural, um áudio que o funcionário da loja pode clicar lá dentro da solicitação dele e falar assim, olha, esse produto eu estou pedindo mais ou menos, e aí tem uma série de questões que a ferramenta pode não conseguir prever. Por exemplo, tive um problema com a minha geladeira, faltou energia em São Paulo, a geladeira desligou, acabou a energia, a folhagem foi para o saco, perdemos a mercadoria. Então, a ferramenta não consegue prever ainda, né? Porque hoje a gente já sabe que tem algumas tecnologias nos equipamentos, quando a gente está falando de IoT, que comunica com as ferramentas de inteligência artificial. No nosso caso aqui ainda, no Brasil, a gente ainda está precisando da informação do funcionário de loja. Então, ele coloca no áudio e a ferramenta vai aprendendo através disso. Então, através do processamento desse áudio que o colaborador fez na loja, a ferramenta começa a entender o volume de ocorrências que tem nos equipamentos, ela pode, inclusive, trazer questões de manutenção, recomendar manutenção na loja. Então, a partir do momento que você tem os dados disponíveis e que você consegue fazer um processamento deles por vários meios, né, imagem, áudio, a base de dados, o impacto disso para o varejo e redução de desperdício ele é gigantesco. Seja desperdício financeiro de fato, com produto, com investimento em estoque, seja desperdício de tempo, porque o funcionário consegue passar mais tempo atendendo o cliente, ao invés de estar ajustando o pedido de compras, por exemplo, e de uma forma geral, o desperdício, a perda de venda, por exemplo, por você não ter o produto que, de fato, o cliente precisaria. Maravilha, fantástico. E aí, uma das coisas que eu gostaria já de começar a explorar contigo, Eliane, é a perspectiva do desafio, né? Ou seja, tá bom, a inteligência artificial traz uma baita de uma contribuição, a gente já percebeu isso, e você já contou um pouco da história do valor agregado, dos benefícios que ela traz, mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que você deve estar enfrentando aí alguns desafios importantes, principalmente na parte de gestão de estoque, a ajuda da IA e outras situações relacionadas, por exemplo, até a implementação do software, coleta de dados, preparação do ambiente, ou seja, tem muita coisa que você precisa fazer e que muitas vezes o pessoal não conta, né? Tá corretíssimo, professor. No papel, a aplicação de inteligência artificial é mágica, ela resolve todos os problemas e você vai apertar um botão e vai resolver tudo. Mas, na verdade, antes de você chegar nesse ponto, tem uma grande lição de casa que precisa ser feita e eu acho que esse é um dos grandes desafios do varejo, que é esse amadurecimento em relação aos dados. Tanto em relação à qualidade de dados, quanto ao volume de sistemas legados que você tem e a integração entre eles, a questão da mão de obra preparada para fazer saneamento desses dados. Então, hoje, por exemplo, tem pessoas da área de dados dentro da área de supply chain aqui no Marché, porque eu preciso de uma ajuda
de validação desses dados, dessas informações, de qualidade dessa informação, porque a ferramenta aprende, né? É um aprendizado. Se você coloca informações, boas informações de qualidade, ela vai aprender da melhor forma possível. Se você alimentar com informações ruins, o resultado vai ser ruim. É que nem quando você conversa com o ChatGPT e aí você pede uma coisa para ele, não é explícita no prompt lá, no que você realmente quer. Então, é necessário um volume de investimento. Nem tudo é barato, dependendo do volume de equipamentos, de repente essa empresa precisa, no nosso caso aqui, a gente teve que partir de uma construção de data lake para ter um volume grande de informações dentro de um repositório, atualização dos dados em tempo real, então o seu estoque precisa ser atualizado numa frequência alta para você conseguir ter informação mais fidedigna. Os canais, quando a gente está falando de muitos varejistas entraram em vários canais de venda, então você tem a loja física, você vende pelo Instagram, você vende pelo app, você vende pelo site, e aí você precisa que todas essas demandas se conversem, que todos esses estoques se conversem. Então, é um investimento grande de financeiro e de tempo e de pessoas para isso acontecer. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem um processo de gestão de mudança, né? Porque quando você fala que vai trazer uma solução de inteligência artificial, existem algumas barreiras que a gente sabe e que nós vamos ter que trabalhar e que a gente, como sociedade, ainda está entendendo como que vai funcionar em relação a, puxa, será que essa ferramenta vai tomar o meu posto de trabalho? Então, existem dentro, principalmente quando a gente está falando de base, dentro do varejo, existe uma preocupação. A gente já vê, né, quando a gente teve os caixas funcionando de forma automática, sem precisar ter o colaborador, quando a gente está falando de Amazon Go lá nos Estados Unidos, que você cadastra o seu cartão de crédito, entra com o carrinho, sai, não passa mais, não fala com mais ninguém. Então, e como que isso impacta? Então, existe uma questão de como que você coloca esse colaborador hoje que está na sua base para uma outra atividade de maior impacto para o negócio. Você vai precisar treinar essa pessoa, né? Essa pessoa vem com outros skills. Então, como que você organiza isso dentro da empresa para que ele participe do processo, como é nosso caso aqui? A gente tem feito cada funcionário de loja que cuida de FLV participar do desenvolvimento da nova ferramenta com a gente. Então, a gente vai na loja, faz um MVP, mostra um produto, um mock-up ali do que vai ser a ferramenta, eles avaliam, dão as sugestões, a gente volta para cá, dentro da matriz, ajusta, volta para eles que se sintam parte do desenvolvimento e tenham uma aderência maior do uso da ferramenta, para que a gente, quando implementar, tenha um sucesso. A participação do time é um fator de sucesso na implementação, seja de inteligência artificial, seja de qualquer outra ferramenta de tecnologia. Então, essa questão de gestão de mudança, ela é muito importante. Uhum. E aí, por último, eu acho que é o engajamento realmente dos boards e das empresas, do entendimento de qual que é a importância realmente de você aplicar essas ferramentas e do investimento que vai ser feito. Então, qual que é o grau de priorização dentro dos projetos que a companhia tem para este tipo de projeto que, como eu falei no começo, ele deixou de ser um diferencial competitivo e está virando um requisito, né? Você conversa com alguma empresa, uma indústria, ela já fala, é difícil ela não falar mais de uso de inteligência artificial para gestão dos estoques, por exemplo. Então, é muito importante estar atento para esses pontos. Que bacana, fantástico. Eu queria extrapolar um pouquinho agora os limites da organização, ou seja, nós estamos falando de inteligência artificial, estamos falando do estoque, estamos falando, logicamente, a gente está indo até o consumidor, mas olhando o supply chain, end-to-end, né? Fim a fim. Além de impulsionar as vendas, de que outras maneiras a inteligência artificial ela pode beneficiar toda a cadeia, Eliana, incluindo aí os produtores, distribuidores e, por que não, a consumidores da forma como você já mencionou anteriormente. Então, quando a gente fala do agro, no Brasil, principalmente, a gente é bastante pioneiro em várias tecnologias, né? Então, quando a gente está falando, a cadeia é muito fragmentada, então a gente tem essa complexidade, mas você já tem soluções para avaliação de solo, avaliação de pragas e doenças, determinação de qual tipo de inseticida ou de agente que você pode utilizar para alguns tipos de praga, identificação de qual que é melhor, qual colheita ou qual safra você deve fazer próxima a outra, como que você faz reparação de solo, para os distribuidores,
como que você mantém a cadeia de frio, como você controla os vários transbordos que você faz, de repente, do produtor para o varejista, e durante esse caminho da cadeia, como que você controla a temperatura, ou como que você controla as perdas, ou como que você controla o movimento dessa mercadoria acontecendo, a própria roteirização dentro da cadeia de frio, né, a roteirização acho que é uma das coisas que é mais comum para as pessoas entenderem a aplicação da inteligência artificial, né? Então, a definição de melhor rota, ou a rota que beneficia mais a questão da qualidade do produto. Então, todos esses pontos, e fora questões dentro da loja, por exemplo, de geladeira, de temperatura, de olhar a qualidade. Então, dentro da cadeia inteira, você já tem aplicação de tecnologia, desde a produção até do plantio, até a entrega para o cliente aí final, até a rastreabilidade do pedido. Quando você está falando de entrega de e-commerce, por exemplo, para um pedido de FLV, não é um produto que você pode entregar na portaria, é um produto que o cliente tem que receber e colocar na geladeira, por exemplo. Né? Então, é o tipo de informação que o cliente precisa receber. Olha, seu pedido está chegando, seu pedido chegou, foi entregue na portaria, porque ele precisa pegar aquele produto e colocar numa armazenagem adequada, senão vai impactar a qualidade também. Então, assim, quando você olha a cadeia inteira, tem aplicações diversas aí, de uma forma bastante efetiva, e que, por enquanto, elas estão cada uma dentro das suas caixinhas, mas que eu imagino que em algum momento elas vão todas se conversar aí para trazer o melhor resultado, desde o produtor até o varejista, até o cliente. Maravilha, fantástico. Nós estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa prosa. Passou rápido, vê, Eliana? Passou Passou muito. rápido. Eu Queria falo que você... muito, né, professor? Não, muito bacana, muito legal. Eu percebi que você gosta do assunto, Eu domina o gosto. assunto, isso é fantástico para as pessoas que acompanham aqui a prosa com Bertalha. Qual que é o futuro da IA? Como que é a sua visão, né? Olhando a perspectiva da inteligência artificial, como é que você enxerga o futuro? A gente sabe que tem problemas, você já falou, principalmente de preparação de pessoas, dados, gestão de mudança, uma série de coisas que você já chegou a comentar. E você comentou também que lá fora já o pessoal está investindo bastante, mencionou o nome da Amazon, do Walmart, que são grandes players no mercado internacional. Dá um panorama rapidinho para a gente, pode ser? Pode, claro. Então, a minha visão é que a gente vai avançar cada vez mais nessas ferramentas. A integração vai ficar cada vez maior entre indústria, produtores, varejistas, clientes, né? Então, quanto mais comunicação ocorrer, e quanto melhor e mais eficiência essa comunicação ocorrer, mais resultados toda a cadeia recebe. Imagino que a gente vai ter um desafio, sem dúvida, nas questões de mão de obra, de desenvolvimento de pessoas, a questão educacional no país, de infraestrutura no Brasil, ela existe, a gente vai precisar tratar de alguma forma, a gente precisa entender como que as empresas vão fazer isso de uma forma que requalifiquem as pessoas, né? O Brasil tem desafios próprios, né, de diversidade climática, de extensão territorial. Eu acredito que talvez um pouco dessas questões podem ser amenizadas com o uso da tecnologia. Vão ter muitos erros, vão ter muitos acertos. A gente vai compartilhar. Acho que um dos motivos de eu trazer esse case aqui para vocês, para dividir com vocês, é a nossa expectativa de que cada vez mais as empresas vejam isso como um diferencial e que a gente possa alavancar dados em todas as áreas para que, no fim do dia, o cliente se beneficie, a sociedade se beneficie, que a gente saia desse patamar social de desperdiçar alimentos. O Brasil sendo o terceiro maior produtor do mundo de alimentos e aí 30% mais ou menos da produção antes de chegar no cliente sendo desperdiçada. Acho que é uma questão realmente também complexa que a tecnologia certamente vai nos ajudar. Então, espero de verdade que a gente consiga avançar. Recomendo para os colegas que estão nessa jornada aí, ouvir os podcasts aí com Bertalha sobre esse assunto, tem bastante coisa legal, tem bastante conteúdo legal, de uma forma simplificada,
a gente conseguir traduzir isso para as nossas equipes, para os nossos times, de uma maneira que traga engajamento, que traga conexão para que os projetos realmente funcionem, fazer parceria com os startups que estão sedentas por dados, e a gente tem os dados, e dados são ouro, sem dúvida, eles podem ser usados, então fazer parcerias que, de repente, não acarretem grandes investimentos financeiros por parte do varejista, por exemplo, que é menor, ou do produtor, e deixe essas startups usarem os dados como um insumo, como um investimento, e fazer pilotos que realmente possam trazer relevância e confirmar a aplicabilidade da ferramenta. Maravilha, fantástico. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Imagina, que agradeço, Eliane. professor. É uma grande honra e eu vou continuar fomentando o canal, acho que é super importante. Eu mesmo consumo conteúdo, compartilho o conteúdo do canal. Mais uma vez, vou dizer que acredito muito na educação e isso que o senhor faz, que entrega para o mundo, é um presente, tem que ser compartilhado. Fico muito feliz de estar fazendo um pouquinho da minha contribuição aqui também. Que bacana, gratidão enorme, Eliane. Um abraço virtual para você, Um ao abraço, professor. infinito e além. E além. Que nós fazemos em vida, Ecoa ecoa pela na eternidade. eternidade. Tchau, tchau. É isso. Tchau, até mais.